Deixa eu dar um recado para você. Você que está em casa aí, né, e está preocupado com o preço dos legumes, verduras aí no supermercado, meu amigo, minha amiga, não vai no supermercado, não perca seu tempo. Olha, aqui do lado do Grupo Diário, né, na nossa rua Rui Barbosa, aqui do lado da prefeitura, a gente tem a feirinha, né, que todas as quartas-feiras está aqui, às vezes está lá no Ginda Block, está lá em frente ao Clube Comari, né? Está rodando aí a cidade, mas hoje, quarta-feira, está aqui. Vou dar uma dica para você. Produtos de qualidade, com preço justíssimo, tá? Não teve aumento de preço lá não, tá? Igual essa galera está fazendo por aí, não teve aumento de preço. Pelo contrário, o preço está muito bacana. E tem, ó, produtos de qualidade, muito bonitos, os produtos são bonitos e bons, né? Vê se o Júnior vai conseguir colocar na tela aí. Vê se você consegue colocar, por favor, Júnior, o nosso Facebook já está lá com a publicação. Olha aí, gente, que bacana. Olha que coisa linda, tá vendo? Aqui não tem preço superfaturado não, tá? Essa galera trabalha de verdade. Olha como é que tá tudo, né? Fresquinho. Dá uma visita aqui, né? Faz o seu papel, porque tá muito bacana ali a nossa feirinha e você não vai pagar mais caro por isso não, tá bom? E por falar em pagar mais caro, meu amigo Ricardo Vasconcelos está na área, né, Ricardo? Porra, se eu soubesse, eu vim todo mal arrumado hoje, pô, se eu soubesse eu botava o meu terninho. Ah, tá tranquilo. Obrigado. Bom, gente, olha só, nosso assunto é muito sério, né? Ontem teve um monte de gente que falou, Anderson, fica calmo, você está aí, né, atacando o empresário também teve o prejuízo dele, ficou sem vender, ficou sem aquilo. Gente, tudo isso é justificado, é a chamada justa causa para você aumentar o preço. O que não dá é para essa justa causa perder a sua justiça, né? Ela tem que ser proporcional, tem que ser delimitada. A gente não pode ficar pagando o preço, né? Só a gente pagando o preço de todos esses problemas que o país vivenciou. Doutor Ricardo, você como motorista da cidade, né, está acompanhando esse movimento. É claro que a gente aqui não sofreu o que o Rio de Janeiro sofreu, o que São Paulo sofreu, Brasília sofreu, com preço de gasolina R$ 9, R$10, isso é um absurdo. Que aí já é assalto mesmo, né? Já pode ser considerado assalto mesmo, já é lá no Código Penal. Mas a gente está vendo aí certos abusos, né, Ricardo? O que o consumidor precisa ficar atento nesse momento? É pedir nota fiscal? O que o consumidor precisa fazer? O ideal é realmente pedir nota fiscal, porque a situação é abusiva e isso o Código de Defesa do Consumidor não permite. Né? A nossa legislação, você até falou no bloco anterior, né? A nossa legislação ela não permite isso. Não é essa questão da oferta e da procura simplesmente que funciona. O que funciona, você tem um limite, ele precisa justificar, o posto precisa justificar por que ele aumentou esse valor e por que aumentou em 50 centavos, até mais do que isso. E nas grandes cidades você chegou a pagar R$10, aí, como em Brasília foi verificado, o que é um absurdo. Né? E o que você precisa fazer, o que o consumidor precisa fazer? Primeiro é pedir a nota fiscal, exigir a nota fiscal. É a primeira coisa que ele tem que fazer. É a primeira coisa. E olha, não adianta ficar nesse papo aí, porque eu já vi gente que chegou para mim e falou assim, Anderson, o frentista chegou para mim e falou assim, cara, olha como é que está isso aqui, eu não tenho como parar para dar nota fiscal. Não tem essa não, meu amigo, não interessa. Se tiver que parar para fazer nota fiscal, fica parado na bomba ali, enquanto não te der nota fiscal, você não sai de lá. Porque é muito sério, né, Ricardo? E até essa questão mesmo da nota fiscal, ele não pode simplesmente dizer que não pode entregar. Isso é crime, ele tem que entregar. É verdade. O fornecedor ele tem a obrigação de entregar. Aliás, não precisava nem pedir, né? Exatamente. Aliás, ele já tinha que entregar a nota fiscal. A gente tem que pedir, né? Porque isso aí é natural, né? Não dar a nota fiscal já é um ato ilícito por si só, né? Você não tem que ficar exigindo. A gente tem que exigir para a gente mudar a cultura do outro lado, né? Essas campanhas que a gente viu acontecer aí com o PROCON, né, de exigir a nota fiscal, é para a gente mudar a educação nossa, claro, né, de exigir esse documento, mas de mudar a educação também do outro lado, né, que tem muito empresário que não tem a cultura de dar nota fiscal, né? A gente sabe que hoje está mais difícil também a sonegação, né, Ricardo? Hoje é muito mais difícil porque é tudo eletrônico, né? Mas ainda é possível. Então, existe essa obrigação, o fornecedor tem que entregar a nota fiscal. Muitos não entregam, até alegando nessa situação, a fila está gigantesca, então não tem como fazer, mas o consumidor pode exigir e deve exigir. Primeiro, para saber se não há sonegação, né? Verdade. Para saber se ele está pagando os impostos corretamente. E segundo, num caso desse, como a gente tem visto, de abusividade, para poder entender, se o consumidor entender que realmente foi prejudicado, propor uma ação judicial
para reaver esse valor que ele pagou a mais, indevidamente. E importante também verificar o conteúdo dessa nota, tá, gente? Porque às vezes você está pagando lá R$ 5,10 no litro da gasolina, mas na nota está discriminado lá os 4,57, né, os 4,60. Exatamente. Isso né? tem que olhar na hora. Tem que olhar, verifica. Olha, qual o preço aqui? Porque tem que estar discriminado, né? Tem que estar o valor unitário do litro, com certeza. quantos litros você abasteceu, o horário, tudo direitinho tem que estar lá na nota. A nota tem que ter essas informações. Se não tiver também, é aquela notinha de balcão que eles chamam também. Não pode, tem que ser nota fiscal. E aí você pega lá e confere na hora. Não sai da bomba, não. A fila está grande? E se dane. Espera, verifica tudo direitinho. E olha, gente, você não está fazendo ali, você não está prejudicando o empresário. A gente está ouvindo muito isso, né, Ricardo? Principalmente no Facebook. As pessoas falando, deixa o empresário, que o cara também tem que pagar os funcionários dele, tem que pagar os insumos e tudo mais. Mas tem limite, né, como você está falando. Exatamente, ele tem limite. E é claro que se realmente ele mostrar que houve aquela despesa, houve toda aquela situação, ele não vai ser condenado por nada. Ele comprovou que ele aumentou o preço por essa situação. O que, pelos valores que nós estamos vendo, eu acho muito difícil de comprovar. É praticamente impossível. A refinaria diminui os valores. Né? Isso é noticiado, isso é provado que reduziu. O frete é deles mesmos. Então, como é que eles vão justificar o aumento desse frete? Então, é muito difícil eles provarem esse aumento. Claro que uma diferença, porque eles passaram 4, 5 dias sem vender combustível, é justificável, é natural, mas não um aumento de 50 centavos. E em várias outras cidades você está vendo aumento de R$1, R$2 aí acontecendo. Não há justificativa, né, gente? Não é algo plausível. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo agora, que é uma pergunta que todo mundo faz e que normalmente o advogado não tem resposta, porque depende de uma série de outras coisas. É que a gente vê esses movimentos de aumento não proporcionais aos movimentos de redução, né? Então você tem um movimento como esse, e aí a categoria conseguiu a redução dos preços. A gente continua pagando um preço alto. Por que tem essa distância, Ricardo, entre a exigência da redução lá na ponta e no consumidor final a gente não tem essa mesma proporção, nem essa mesma celeridade? Primeiro porque, assim, muitas vezes, né, como no caso do combustível, por exemplo, é um bem essencial. Então a pessoa vai acabar usando, não tem jeito. Vai ter que usar, não tem jeito. E aí o posto ele sabe, não preciso reduzir, porque se ele está pagando aquele preço alto, ele vai continuar pagando. Ou seja, ele conta com essa necessidade do consumidor de usar o bem. Exatamente. Como o consumidor ele não reduz, muitos até não precisariam continuar consumindo a quantidade que consome. E está correndo. Exatamente. Mas continua fazendo, continua consumindo, o consumo ele não reduziu. O dono do posto, por exemplo, ele sabe, eu posso manter esse preço sem reduzir, porque eu vou ganhar mais, o meu lucro vai ser maior. E o consumidor vai continuar consumindo a quantidade que ele consome. Se o consumidor começa a reduzir o seu consumo, e mostrar para o dono do posto, olha só, enquanto o seu preço estiver alto, eu vou, ao invés de andar com o carro o tempo inteiro, nos momentos em que eu puder andar a pé, em que eu puder andar de bicicleta, em que eu puder agir sem usar o carro e consumir menor, ele vai ver que o consumo vai reduzir e com isso ele vai reduzir o preço para conseguir voltar a quantidade de venda do produto que ele tem. Normal, né? Tá vendo, gente? É o que eu falei ontem aqui e o Ricardo está chancelando. Não precisa dessa correria maluca aí. Cara, anda de ônibus se for necessário, vai a pé. Nossa cidade, graças a Deus, não tem grandes distâncias assim, ou se é um pouco mais distante, usa o transporte público. O transporte público está funcionando em 100%, tá, gente? Todos os ônibus estão nas ruas, não está tendo mais restrição. Então faça o uso do transporte público, ou então vai a pé mesmo, né? Falei aqui que na segunda-feira eu vim a pé, vim de casa a pé aqui no estúdio, fiz o programa normal, não morri, estou aqui inteiro, né? É a questão do consumo também consciente, né, Ricardo? É claro que a gente tem aí que usar as nossas armas legais contra esses abusos, né? O comerciante não tem direito de fazer isso, você tem direito de ter um preço justo, né? De ter segurança na tua relação comercial, porque isso é insegurança, gente. Você não saber, né, o quanto você está pagando efetivamente ou ter um preço muito acima do mercado, isso é insegurança para quem está consumindo. E o nosso Código de Defesa do Consumidor não permite isso. Ele é um código feito para ter a harmonia nas relações comerciais. E se não tiver essa harmonia, você tem todo o direito de judicializar. Busque os seus direitos. Aí tem muita gente falando assim, pô, mas eu fui lá e coloquei R$100, Anderson, é muito pouco. Não é muito pouco não, é seu direito. O direito não é pouco nem muito, é direito. Você tem que fazer valer. Você não pode deixar as coisas acontecerem. Até porque
O empresário que está agindo dessa forma, que é tão corrupto quanto os políticos que estão sendo combatidos aí, eu diria até mais, né? Porque está se fazendo valer de uma situação de fragilidade da sociedade para ganhar, né? Para comprar a viagem para a Europa lá com o Michel, né? Tá todo mundo já se preparando para viajar para a Europa, mas vão tomar prejuízo, né? Segura aí. Se eu fosse o senhor, eu guardava esse dinheirinho que vocês vão gastar tudo com advogado, né? Mas tem que procurar, não tem, Ricardo? Tem que procurar. Tem que procurar a justiça, até para começar a mudar essa história que nós temos no Brasil, em que, não, a diferença é pequena, eu vou ganhar pouca coisa, o meu prejuízo foi pequeno, então deixa para lá. Não pode. E além disso, né, além de você judicializar para você reaver o valor que você pagou, você pode e deve apresentar isso à fiscalização. Você deve apresentar isso ao PROCON, você deve apresentar ao Ministério Público. Disso, né? Tem os órgãos oficiais, gente, que a gente falou aqui também, o Ricardo lembrou muito bem. Tem o Ministério Público, tem, né, o PROCON. O PROCON está nas ruas, tá, gente? O PROCON está de olho. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, teve posto que tomou multa de R$500 mil. R$500 mil. Deve ser o posto que o Michel abasteceu lá e pagou R$9, não foi, Michel? R$8. Absurdo. Mas Michel tem muito, não tem problema não. É só para quem tem pouco que está preocupado. Botou 2 litros só. Mas, gente, é muito sério. A gente não pode deixar, né, que o olho grande de certos empresários, neste momento, se faça valer. Uma pergunta que eu fiz aqui na segunda-feira. Legal, os caminhoneiros foram para as ruas, fizeram o seu movimento, bacana, a sociedade apoiou, bateu na Globo, falou que a Globo é isso, que a Globo é aquilo, todo mundo apoiou, o governo cedeu. Legal, conseguiu tudo. A gente está pagando 60 centavos a mais no preço da gasolina. Que benefício foi esse? Quem que ganhou com isso? Que sociedade que foi beneficiada, né? Porque o processo era todo esse, vamos beneficiar a sociedade, isso aqui. Mas tem também um pouquinho da nossa parcela de culpa, né? A gente não pode se submeter a esse tipo de corrupção. E o senhor empresário que está aí, né, nos assistindo, eu já recebi um monte de recados de empresário também mal criado, que estou gerando emprego, que não sei o que. Está gerando emprego, mas está gerando instabilidade social, amigo. Você está gerando estabilidade social, você está se fazendo valer daquilo que você está lutando aí, né? Lutando, né? Ou se dizendo lutar contra a corrupção, né? Você está agindo da forma mais corrupta possível, né? Você está se fazendo valer de momentos de fragilidade da nossa sociedade para lucrar. Eu não consigo ver corrupção mais medonha do que essa. Você consegue botar a sua cabecinha no travesseiro de noite e dormir? Desculpe, você é uma pessoa que precisa ser estudada, você é um psicopata, porque eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Vou colocar os meus prejuízos, mas eu não vou lucrar em cima de uma situação como essa. A fila está gigantesca. Mais um motivo para você não se preocupar. Você vai ter aquela venda daquele produto garantida. Olha que coisa maluca, né, Ricardo? Você não precisa nem se preocupar em abrir o teu estabelecimento de manhã e falar, poxa, será que eu vou conseguir vender hoje? Tem uma fila de um quarteirão, meu amigo. É claro que você vai vender, você precisa ganhar tanto em cima disso, você tem necessidade disso, coloca a mão na consciência, não seja tão corrupto quanto esses políticos que você está querendo combater. Está aí, ó, você vai vender tudo, daqui a pouco acaba teu estoque, você vai ter que comprar outro, você vai ter o teu... Vai comprar e vai ter gente comprando o tempo todo. Não há necessidade disso, né? E é justamente isso que o código preza, né, Ricardo? É ter essa harmonia nas relações de consumo, né? Exatamente. É você conseguir harmonizar isso para o fornecedor poder ganhar, ter o lucro dele, pagar as despesas dele, mas também atendendo ao consumidor, para que ele não venha ter uma despesa muito maior. E, numa situação dessa, piorar a economia inteira do país. Porque, na verdade, você acaba piorando isso tudo. Foi exatamente o que aconteceu, né? Quer dizer, a gente está pagando a conta hoje, né, de todos esses problemas. Ricardo, para a gente finalizar nosso bate-papo, dica principal para o consumidor. Pega a nota fiscal, insistindo que foi prejudicado, procure um advogado, não é isso? Isso, exatamente. Pega a nota fiscal, procure um advogado para ver o prejuízo, entrar com ação judicial, apresenta uma cópia dessa nota fiscal também ao PROCON, ao Ministério Público, para que eles tomem providências, até porque eles precisam ter muito embasamento para eles poderem aplicar multa, para eles poderem aplicar as penalidades administrativas e até judiciais em cima desses postos, para numa outra situação que possa vir a acontecer, eles jamais fazerem de novo. Exatamente. Então faça o seu dever cidadão em 2 pontas, né? Primeiro, de fazer valer os seus direitos próprios e depois de ser um agente fiscalizador, né, da nossa sociedade como um todo. Procure os órgãos de fiscalização também, municie o Ministério Público, né, desses elementos. Quem sabe a gente não vai ter uma grande ação movida pelo Ministério Público contra esse tipo de prática que é abusiva mesmo, e a gente espera que isso aconteça. E olha, procure os nossos advogados, tá? A galera de Teresópolis é muito boa nessa área,
e é o chamado direito líquido e certo, né, Ricardo? Esse, ó, é continha no bolso. Cara, né? É ali, ó. Abusou, meu amigo, vai perder. Por isso que eu estou falando, não gasta agora com a viagem internacional não, hein, dono de posto. Segura a onda aí. Por mais que o Michel esteja protestando aqui no estúdio, segura aí que você vai gastar muito ainda na justiça. Ricardo, muito obrigado pela participação, amigo. Eu Espero que que a agradeço. gente consiga aí, né, tirar algumas dúvidas das pessoas. Você que participou, mandou dúvidas aqui, vou encaminhar tudo para o Ricardo, tá? Ele vai te responder tudo, os nossos WhatsApps, os e-mails, né? Tudo que chegou aí para a nossa redação, vou encaminhar para o Ricardo e ele vai responder com o maior prazer para você. Obrigado, amigo, pela tua participação. Eu que agradeço. Tem que voltar mais vezes, está muito sumido. Vou voltar, com certeza. Gente, nós vamos para o intervalo comercial e Michel, ó, que está sorrindo aqui, ó, de orelha a orelha, que vai vender um monte de pacote estrangeiro, né, para os donos de posto de gasolina, estará comigo daqui a pouco, mas vamos falar de política pública de turismo, né? Estamos nessa pegada aí de eleição domingo, encerramos a série de entrevistas com os candidatos. Eu vou perguntar ao Michel, que já esteve lá, se dá para fazer política pública de turismo na cidade de Teresópolis. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta.